Olá, meus caros, vamos continuar fazendo questões de porcentagem e essas questões aqui que eu vou passar agora são questões bem típicas de cair em concurso, tá? Porque ele confunde a ideia de aumentos sucessivos ou aumento depois de desconto, e aí muita gente se confunde. Vê o seguinte, um produto sofreu dois aumentos sucessivos, primeiro de 30% e depois de 20%. Qual foi o aumento percentual total em relação ao preço inicial? Observe que a questão não está te pedindo o valor total, o valor absoluto. Qual é o valor do preço final? Porque a gente nem tem o valor do preço inicial, porque ele não fornece. Mas não vai ser necessário, porque ele não está interessado no valor do preço, ele está interessado no aumento percentual, ou seja, em valores relativos. Quando isso acontece e a gente não tem informações absolutas, a gente cria o que a gente chama lá nas ciências exatas de base de cálculo. Tá bom? Base de cálculo. O que é base de cálculo? É o número que você inventa. É o número que você inventa para dar início aos seus cálculos. E aí você ter o valor relativo, que é o que a questão está pedindo. Como a gente trabalha com porcentagem, nada melhor do que trabalhar com o valor inicial, o 100. Então, veja o seguinte, se o preço da mercadoria inicial era 100 e teve aumento de 30%, a gente sabe que vai ser 30, vamos botar aqui, o primeiro aumento, aumento 1, vai ser 100 vezes o 30% sobre 100. A gente pode cancelar esse zero, esse com esse aqui. É isso? Como a gente aprendeu na última aula. Né? 10 vezes 3, 30. Então, o valor do preço aumentado vai para R$ 130. Depois vai ter um aumento de 20%. Esses 20% não é em cima desse valor aqui. Ó. Não é, está errado. Esse 20% é em cima deste valor aqui, que aumentou. Então, vamos dividir aqui. A gente vai pegar 130 e tirar 20% dele para depois aumentar, vezes 20%, que é 20 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero, como é um vezes, eu posso cancelar esse zero daqui com esse daqui. Aqui deu quanto? 26. Então, de 130, ele passou para R$ 156. De 100, ele passou para 130. Então, ó, de 100, ele passou para 130. E de 130, ele passou para 156. Daqui até aqui, teve uma diferença de R$ 56. Como eu comecei com 100, esse 56 já é o nosso 56%. Veja que interessante, ele teve dois aumentos sucessivos. Então, muita gente pensa o seguinte, vou somar 30 com 20, então é 50%, tira de 100, então vai dar 150 o valor total, né? Que é 100 mais a metade. Está errado. Dois aumentos sucessivos, um de 20 e um de 30, equivalem a um aumento único de R$ 56. E essa diferença se dá porque eu vou frisar isso. A base de cálculo muda. Começou com 100 e na segunda porcentagem não foi em cima do 100, foi em cima do 130. Mudou a base de cálculo, então vai mudar. Então, por isso que 30 mais 20, assim, em tese não vai dar 50, vai dar 56, vamos dizer assim. Dois aumentos sucessivos de 20, dois aumentos sucessivos de 30 e de 20% equivale a um único aumento de 56%. Entendeu? Isso costuma cair em concurso. Então, fiquem atentos em relação a isso. Olha essa segunda questão aqui. Um comerciante compra um produto por R$ 400. Esse é o preço de custo. Esse é o valor, né? Esse é o custo que ele teve. Anunciou o produto com 60% de margem de lucro sobre o custo. Porém, concede um desconto de 30% sobre o preço anunciado, não é sobre o valor de custo. Qual foi o lucro percentual efetivo? Então, ele quer o valor do lucro, o valor percentual. Não ele não quer o valor absoluto, né? Ele quer o relativo. Mas, independente disso, ele está aqui a nossa base de cálculo. Começa com 400. Esse é o custo. Ele vai vender com uma margem de lucro de 60%, ou seja, eu vou vender isso aqui com 60% a mais do que ele vale. Então, eu vou tirar 60%, cancela esse zero com esse zero, esse aqui com esse. Lembrando, mais uma vez, eu só posso cancelar esse zero com esse aqui da fração, que não estão na mesma fração. Só posso fazer isso porque aqui é um vezes, aqui é uma multiplicação.
Tá bom? Vamos lá. 6 vezes 4, 24, 240. Então, ele vai vender esse valor, então o preço de venda, o valor da venda vai ser R$ 640. Esse R$ 640 é o valor de preço anunciado. É o preço que ele anunciou por isso aqui, não por 400. Então, os 30% de desconto eu vou jogar em cima do 640, não é em cima dos 400. Cima de 640. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui o nosso 30% e depois subtrair. Ou, se vocês lembrarem dos próximos vídeos, veja, se ele tem um desconto de 30%, para chegar a 100% é 70%. O que significa isso? 30% ele deixa de pagar porque teve desconto. Então, ele só vai pagar efetivamente 70%, que é o que resta para dar o valor total. Então, ele só vai pagar 70%. Esse valor que eu vou calcular em cima aqui, que é 70%, vou botar aqui entre parênteses para vocês saberem o que eu estou fazendo, já é o valor final, o valor total. Então, ó, esse zero vai embora com esse zero, esse aqui vai embora com esse. 7 vezes 4, 28, 2, 4, 2 com 2, 4, 4. Certo? 448. Esse valor aqui já é o valor total definitivo. Por quê? Esse 70% já é o valor com desconto. Eu já tirei os 30%, então por isso que é 70%. Se vocês quiserem fazer de outra forma, vocês também podem tirar 30% de 640 e depois pegar o resultado e subtrair. Também está certo. Mas esse é o método mais rápido para vocês ganharem tempo. Tá? Tira o 30% de desconto, só paga o que resta. Então, 70. 448 representa alguma fração de 400. Né? Aliás, o 48 representa uma fração de 400. Porque, veja, era R$ 400, efetivamente ele vendeu por 448. Efetivamente. Então, esse é o preço de custo, esse é o preço da venda final. Tá? Então, a diferença aqui é de R$ 48. R$ 48 representa uma fração do todo, que é uma fração do 400. Quanto que é? Então, vamos fazer o seguinte, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Né? Vamos dividir logo por 4, para adiantar. Aqui vai dar 12, não é isso? Embaixo vai dar 100. 12 sobre 100 é a mesma coisa que 12%. Então, está aqui. Então, o lucro percentual efetivo foi de 12%. Ele começou com 400, anunciou por 640, mas ele deu um desconto de 30% em cima desses 640. Então, ele vendeu efetivamente por 448. A diferença aqui do valor de custo com o valor final de venda é R$ 48. Esses 48, que é a diferença, é uma fração do todo, que é a fração do 400. Então, como é uma fração, eu vou simplificando, vou dividindo. Como apareceu um zero aqui embaixo, olha que beleza, eu não preciso mais fazer conta, porque eu já sei que 12 sobre 100 é a mesma coisa que 12%. Divisão por 100 é a nossa porcentagem. Olha que interessante. Ele teve um aumento de 60% e depois um desconto de 30%. Então, muita gente pode pensar o seguinte, então 60 menos 30 é 30, então vou tirar 30% de 400, esse é o lucro. Está errado. Tá? Tá errado esse tipo de raciocínio. Pode ser até que dê certo neste caso, por uma mera coincidência, mas o raciocínio não é esse. Porque nem toda coincidência na matemática ela vai te conduzir ao resultado correto. Tá? Assim, a linha de raciocínio correta. Então, o certo é fazer isso aqui mesmo, porque a base de cálculo ela muda. Então, a partir do momento que a base de cálculo muda, os valores têm que ser calculados passo a passo. Certo? Então, é isso aí. A gente continua avançando nos nossos conteúdos aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.